Item 290. Sobre as existências passadas e vindouras. 15ª questão. Podem os espíritos dar-nos a conhecer as nossas existências passadas? Deus, algumas vezes, permite que elas vos sejam reveladas, conforme o objetivo. Se for para vossa edificação e instrução, as revelações serão verdadeiras e, nesse caso, feitas quase sempre espontaneamente e de modo inteiramente imprevisto. Ele, porém, não o permite nunca para satisfação de vã curiosidade. Letra A. Por que é que alguns espíritos nunca se recusam a fazer esta espécie de revelações? São espíritos brincalhões que se divertem à vossa custa. Em geral, deveis considerar falsas ou pelo menos suspeitas todas as revelações desta natureza que não tenham um fim eminentemente sério e útil. Aos espíritos zombeteiros apraz lisonjear o amor próprio por meio de pretendidas origens. Há médiuns e crentes que aceitam como boa moeda o que lhes é dito a esse respeito e que não veem que o estado atual de seus espíritos em nada justifica a categoria que pretendem ter ocupado. Vaidadezinha que serve de divertimento aos espíritos brincalhões, tanto quanto para os homens. Fora mais lógico e mais consentâneo com a marcha progressiva dos seres que tais pessoas houvessem subido em vez de terem descido, o que sem dúvida lhes seria mais honroso. Para que se pudesse dar crédito a essa espécie de revelações, necessário seria que fossem feitas espontaneamente por diversos médiuns estranhos uns aos outros e ao que anteriormente já fora revelado. Então, sim, razão evidente haveria para crer-se. Letra B. Assim como não podemos conhecer a nossa individualidade anterior, segue-se que também nada podemos saber do gênero de existência que tivemos, da posição social que ocupamos, das virtudes e dos defeitos que em nós predominaram? Não. Isso pode ser revelado, porque dessas revelações podeis tirar proveito para vos melhorardes. Aliás, estudando o vosso presente, podeis vós mesmos deduzir o vosso passado. Veja-se o Livro dos Espíritos, Esquecimento do Passado, questão de número 392. 16ª questão. Alguma coisa nos pode ser revelada sobre as nossas existências futuras? Não. Tudo que a tal respeito vos disserem alguns espíritos não passará de gracejo, e isso se compreende. A vossa existência futura não pode ser de antemão determinada, pois que será conforme a preparardes pelo vosso proceder na terra e pelas resoluções que tomardes quando fordes espíritos. Quanto menos tiverdes que espiar, tanto mais ditosa será ela. Saber, porém, onde e como transcorrerá essa existência, repetímo-lo, é impossível, salvo o caso especial e raro dos espíritos que só estão na Terra para desempenhar uma missão importante, porque então o caminho se lhes acha, de certo modo, traçado previamente. Item 291. Sobre interesses morais e materiais. 17ª questão. Podem pedir-se conselhos aos espíritos? Certamente. Os bons espíritos jamais recusam auxílio aos que os invocam com confiança, principalmente no que concerne à alma. Repelem, porém, os hipócritas, os que simulam pedir a luz e se comprazem nas trevas. 18ª questão. Podem os espíritos dar conselhos sobre coisas de interesse privado? Algumas vezes, conforme o motivo. Isso também depende daqueles a quem tais conselhos são pedidos. Os que se relacionam com a vida privada são dados com mais exatidão pelos espíritos familiares, que são os que se acham mais ligados à pessoa que os pede e se interessam pelo que lhes diz respeito. É o amigo, o confidente dos vossos mais secretos pensamentos. Mas é tão frequente os cansardes com perguntas banais que eles vos deixam.
Tão absurdo fora perguntar-de sobre coisas íntimas a espíritos que vos são estranhos, como seria vos dirigirdes para isso ao primeiro indivíduo que encontrasseis no vosso caminho. Jamais deveríeis esquecer que a puerilidade das perguntas é incompatível com a superioridade dos espíritos. Preciso igualmente leveis em conta as qualidades do espírito familiar, que pode ser bom ou mau, conforme suas simpatias pela pessoa a quem se ligue. O espírito familiar de um homem mau é mau espírito, cujos conselhos podem ser perniciosos, mas que se afasta e cede o lugar a um espírito melhor se o próprio homem se melhora. Unem-se os que se assemelham. 19ª questão. Podem os espíritos familiares favorecer os interesses materiais por meio de revelações? Podem e algumas vezes o fazem, de acordo com as circunstâncias. Mas ficais certos de que os bons espíritos nunca se prestam a servir à cupidez. Os maus vos fazem brilhar diante dos olhos 1000 atrativos, a fim de vos espicaçarem e depois mistificarem pela decepção. Ficai também sabendo que, se é da vossa prova passar por tal ou tal vicissitude, os vossos espíritos protetores poderão ajudar-vos a suportá-la com mais resignação. Poderão mesmo, às vezes, suavizá-la, mas no próprio interesse do vosso futuro, não lhes é lícito isentar-vos dela. Um bom pai não concede ao filho tudo o que este deseja. Nota: os nossos espíritos protetores podem, em muitas circunstâncias, indicar-nos o melhor caminho, sem, entretanto, nos conduzirem pela mão, porque se assim fizessem, perderíamos o mérito da iniciativa e não ousaríamos dar um passo sem a eles recorrermos, com prejuízo do nosso aperfeiçoamento. Para progredir, precisa o homem, muitas vezes, adquirir experiência à sua própria custa. Por isso, é que os espíritos ponderados nos aconselham, mas quase sempre nos deixam entregues às nossas próprias forças, como faz o educador hábil com seus alunos. Nas circunstâncias ordinárias da vida, eles nos aconselham pela inspiração, deixando-nos assim todo o mérito do bem que façamos, como toda a responsabilidade do mal que pratiquemos. Fora abusar da condescendência dos espíritos familiares e equivocar-se quanto à missão que lhes cabe, o interrogá-los a cada instante sobre as coisas mais vulgares, como fazem certos médiuns. Alguns há que, por um sim, por um não, tomam o lápis e pedem conselho para o ato mais simples. Esta mania denota pequenez nas ideias, ao mesmo tempo que a presunção de supor, quem quer que seja, que tem sempre um espírito servidor às suas ordens, sem outra coisa mais a fazer senão cuidar dele e dos seus mínimos interesses. Além disso, quem assim procede aniquila o seu próprio juízo e se reduz a um papel passivo, sem utilidade para a vida presente e indubitavelmente prejudicial ao adiantamento futuro. Se há puerilidade em interrogarmos aos espíritos sobre coisas fúteis, menos puerilidade não há da parte dos espíritos que se ocupam espontaneamente com o que se pode chamar negócios caseiros. Em tal caso, eles poderão ser bons, mas inquestionavelmente ainda são muito terrestres. 20ª questão. Se uma pessoa, ao morrer, deixar embaraçados seus negócios, poder-se-á pedir a seu espírito que ajude a desembaraçá-los? Poder-se-á também interrogá-lo sobre o quanto dos haveres que deixou, dado o caso de se não conhecer esse quanto, desde que isso se faça no interesse da justiça? Esqueceis que a morte é a libertação dos cuidados terrenos. Julgais então que o espírito, ditoso com a liberdade de que goza, venha de boa vontade retomar a cadeia de que se livrou e ocupar-se com coisas que já não o interessam, apenas para satisfazer a cupidez de seus herdeiros, que talvez hajam rejubilado com a sua morte, na esperança de que lhes fosse ela proveitosa?
falais de justiça, mas a justiça para esses herdeiros está na decepção que lhes sofre a cobiça. É o começo das punições que Deus lhes reserva à avidez dos bens da terra. Demais, os embaraços em que às vezes a morte de uma pessoa deixa seus herdeiros fazem parte das provas da vida, e no poder de nenhum espírito está o libertar-vos delas, porque se acham compreendidas nos decretos de Deus. Nota: a resposta acima desapontará sem dúvida os que imaginam que os espíritos nada de melhor têm a fazer do que nos servirem de auxiliares clarividentes e nos ajudarem não a subirmos para o céu, mas a nos prendermos à terra. Outra consideração vem em apoio dessa resposta. Se um homem, por incúria durante a vida, deixou seus negócios em desordem, não é de crer que depois da morte tenha com eles mais cuidados, porquanto feliz deve sentir-se de estar livre dos aborrecimentos que tais negócios lhe causavam, e por pouco elevado que seja, ainda menos importância lhes ligará como espírito do que como homem. Quanto aos bens desconhecidos que haja podido deixar, nenhum motivo lhe dão para que se interesse por herdeiros ávidos, que provavelmente já não pensariam nele se alguma coisa não esperassem colher. Se estiver ainda imbuído das paixões humanas, poderá mesmo encontrar malicioso prazer no desapontamento dos que lhe cobiçavam a herança. Se no interesse da justiça e das pessoas que lhes são caras, um espírito julgar conveniente fazer revelações deste gênero, fala-as-á espontaneamente, e para obtê-las, ninguém precisa ser médium nem recorrer a um médium. O próprio espírito dará conhecimento das coisas por meio de circunstâncias fortuitas, não, todavia, por efeito de pedidos que se lhe façam, visto que semelhantes pedidos, de modo algum, podem mudar a natureza das provas que os encarnados devam sofrer. Eles constituiriam antes uma maneira de as agravar, porque são quase sempre indício de cupidez, e dão a ver ao espírito que os formulam só se ocupam com ele por interesse. Veja-se o número 295. Item 292. Sobre a sorte dos espíritos. 21ª questão. Podem pedir-se aos espíritos esclarecimentos sobre a situação em que se encontram no mundo espiritual? Sim, e eles os dão de boa vontade, quando é a simpatia que dita o pedido, ou o desejo de lhes ser útil, e não a simples curiosidade. 22ª questão. Podem os espíritos descrever a natureza de seus sofrimentos ou da felicidade de que gozam? Perfeitamente, e as revelações desta espécie são um grande ensinamento para vós outros, porquanto vos iniciam no conhecimento da verdadeira natureza das penas e das recompensas futuras, destruindo as falsas ideias que hajais formado a tal respeito. Elas tendem a reanimar a vossa fé e a vossa confiança na bondade de Deus. Os bons espíritos se sentem felizes em vos descreverem a felicidade dos eleitos. Os maus podem ser constrangidos a descrever seus sofrimentos, a fim de que o arrependimento os ganhe. Nisso encontram eles, às vezes, até uma espécie de alívio. É o desgraçado que se lamenta na esperança de obter compaixão. Não esqueçais que o fim essencial, exclusivo do Espiritismo, é a vossa melhora, e que para o alcançardes é que os Espíritos têm a permissão de vos iniciarem na vida futura, oferecendo-vos dela exemplos de que podeis aproveitar. Quanto mais vos identificardes com o mundo que vos espera, tanto menos saudosos vos sentireis desse onde agora estáis. Eis, em suma, o fim atual da revelação. 23ª questão. Evocando-se uma pessoa cuja sorte seja desconhecida, poder-se-á saber dela mesma se ainda existe? Sim, se a incerteza de sua morte não constituir uma necessidade ou uma prova para os que tenham interesse em sabê-lo. Letra A. Se estiver morta,
poderá dar a conhecer as circunstâncias de sua morte de modo que esta possa ser verificada? Se ligar a isso alguma importância, falo-á. Se assim não for, pouco se incomodará com semelhante fato. Nota: a experiência demonstra que, nesse caso, o espírito de nenhum modo se acha empolgado pelos motivos do interesse que possam ter os vivos de conhecerem as circunstâncias em que se deu a sua morte. Se ele tiver empenho em as revelar, falo-á por si mesmo, quer mediunicamente, quer por meio de visões ou aparições. No caso contrário, pode perfeitamente um espírito mistificador enganar os inquiridores e divertir-se com os induzir a procederem a pesquisas inúteis. Acontece frequentemente que o desaparecimento de uma pessoa cuja morte não pode ser oficialmente comprovada traz embaraços aos negócios da família. Só excepcionalmente em casos muito raros temos visto os espíritos indicarem a pista da verdade nesse terreno, atendendo a pedidos que lhes são feitos. Se o quisessem, é fora de dúvida que o poderiam. Porém, as mais das vezes, isso não lhes é permitido, desde que tais embaraços representem provas para os que anseiam por vê-los removidos. É, pois, embalar-se em quimérica esperança o pretender alguém conseguir, por esse meio, entrar na posse de heranças, das quais o único traço positivo que lhes fica é o dinheiro despendido para tal fim. Não faltam espíritos dispostos a alimentar semelhantes esperanças e que nenhum escrúpulo têm em induzir os que lhe dão crédito a pesquisas com as quais os que a elas se entregam devem dar-se por muito felizes quando daí lhes resulte apenas um pouco de ridículo. Item 293. Sobre a saúde. 24ª questão. Podem os espíritos dar conselhos relativos à saúde? A saúde é uma condição necessária para o trabalho que se deve executar na Terra, pelo que os espíritos se ocupam de boa vontade com ela. Mas, como há ignorantes e sábios entre eles, convém que para isso, como para qualquer outra coisa, ninguém se dirija ao primeiro que apareça. 25ª questão. Se nos dirigirmos ao espírito de uma celebridade médica, poderemos estar mais certos de obter um bom conselho? As celebridades terrenas não são infalíveis e alimentam às vezes ideias sistemáticas que nem sempre são justas e das quais a morte não as liberta imediatamente. A ciência terrestre bem pouca coisa é ao lado da ciência celeste. Só os espíritos superiores possuem esta última ciência. Sem usarem de nomes que conheçais, podem eles saber, sobre todas as coisas, muito mais do que os vossos sábios. Não é só a ciência o que torna superiores os espíritos, e muito espantados ficareis da categoria que alguns sábios ocupam entre nós. O espírito de um sábio pode, pois, não saber mais do que quando estava na terra, desde que não haja progredido como espírito. 26ª questão. O sábio, ao se tornar espírito, reconhece seus erros científicos? Se chegou a um grau bastante elevado, para se achar livre da sua vaidade e compreender que o seu desenvolvimento não é completo, reconhece-os e os confessa sem pejo. Mas se ainda não se desmaterializou bastante, pode conservar alguns dos preconceitos de que se achava imbuído na terra. 27ª questão. Poderia um médico, evocando os espíritos de seus clientes que morreram, obter esclarecimento sobre o que lhes determinou a morte, sobre as faltas que haja porventura cometido no tratamento deles e adquirir assim um acréscimo de experiência? Pode. E isso lhe seria muito útil, sobretudo se conseguisse a assistência de espíritos esclarecidos que supririam a falta de conhecimentos de certos doentes. Mas para tal, fora mister que ele fizesse esse estudo de modo sério, assíduo, com um fim humanitário
e não como meio de adquirir sem trabalho, saber e riqueza.